Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação desta semana com o seguinte destaque inicial. Primeiro assunto tem a ver com a pesquisa que mostra uma realidade brasileira. Homens negros morrem 4 vezes mais do que brancos. Exatamente. Essa pesquisa aponta que em vias públicas acontece esse fato por disparos de arma de fogo aqui no Brasil. Vamos confirmar mais esse dado. O boletim confirma que pessoas negras são as principais vítimas de mortes por disparo de arma de fogo no Brasil. No ano de 2022, por exemplo, morreram 3 vezes mais mulheres negras que brancas. Entre os homens, o cenário se repete. Também em 2022, último ano analisado pela pesquisa, morreram 4 vezes mais homens negros que brancos, vítimas de disparos de arma de fogo em vias públicas. As mortes se concentram principalmente na faixa etária de 18 a 24 anos. Polícia em ação. Vamos agora à segunda notícia do Polícia em Ação. É um assunto já corriqueiro nas informações, mas casos de estupro aumentaram em 2023. Exatamente, eles aumentaram em todo o país. Então, ao longo do ano passado, foram aí registrados cerca de 80 mil estupros. Em média, são 221 ocorrências de crimes por dia. Os dados são do Mapa de Segurança Pública de 2024. Vamos também confirmar esta informação. A Polícia Civil do Distrito Federal criou um protocolo este ano para os casos de pessoas desaparecidas. Os procedimentos foram padronizados em todas as delegacias para um atendimento mais humanizado e ágil. Uma coisa que está no protocolo é a comunicação imediata, por exemplo, da inteligência da Polícia Civil, que a gente pode fazer o monitoramento, por exemplo, dos celulares, comunicação a hospitais, comunicação direta com o IML. Os casos de pessoas desaparecidas aumentam a cada ano e, por isso, exigem ações efetivas do poder público. De acordo com o Mapa da Segurança Pública, mais de 82 mil pessoas desapareceram no Brasil em 2023, um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Outro crime que vem aumentando ano após ano, segundo o Mapa da Segurança Pública, é o estupro. Foram 80 mil vítimas no ano passado, contra 79 mil em 2022. A gente talvez possa até pensar que esses dados trazem uma realidade daquela mulher que muitas vezes foi estuprada em uma situação que estava numa rua deserta ou algo nesse sentido, mas se nós refinarmos esses dados, e é o que a gente vai buscar o ano que vem, fazer um refinamento para constar também de forma muito clara o microdado que seria da vulnerabilidade, a gente vai observar que grande parte dessa violência ela está dentro de casa. O levantamento também mostra resultados positivos. É o caso da diminuição de roubos a instituições financeiras. Em 2023, foram 131 ocorrências, queda de 40% na comparação com o ano anterior. Na segurança pública, principalmente em que o fenômeno criminal ele muda com muita facilidade, ele tem uma volatilidade, efetivamente é muito importante que os dados sempre orientem essas políticas e, claro, a aplicação dos fundos, no caso aqui o Fundo Nacional de Segurança Pública. Polícia em ação. Muito bem, vamos ao caso seguinte do Polícia em Ação, falando aí justamente das câmeras corporais. O Ministério da Justiça lançou as diretrizes para o uso das câmeras corporais, uma coisa muito importante que define quando elas devem estar ligadas ou desligadas, e também o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou esse decreto, essa portaria que estabelece as diretrizes que são nacionais sobre o uso dessas câmeras.
Olha, a portaria estabelece 16 situações em que as câmeras corporais devem estar obrigatoriamente ligadas, né? Eu cito algumas: no atendimento de ocorrências, em operações de buscas, manifestações, cumprimentos de ordens de prisão, escoltas, nas interações com custodiados nas prisões e no patrulhamento preventivo, né? A norma vale para todas as forças policiais, né? Sejam elas federais, estaduais, distritais ou municipais, e deve ser dada prioridade para o acionamento automático, né, com o registro aí de todo o turno de serviço do policial, né? A câmera poderá ser desligada ocasionalmente aí nos horários aí de pausas, né, intervalos também dos profissionais, e os estados têm autonomia para se organizarem, né? No entanto, aqueles que decidirem usar recursos federais deverão se adequar a essas normas. Atualmente as câmeras são utilizadas aí nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e ainda em Santa Catarina, e está sendo utilizada em fase de testes aí pela Força Nacional e pela Polícia Rodoviária Federal. Polícia em ação. E vamos agora à última informação do Polícia em Ação. O Congresso Nacional acaba de derrubar, isso justamente na terça-feira, o veto do presidente Lula sobre o projeto de lei da chamada saidinhas. Estão acabando com estas saidinhas que eram permitidas anteriormente. Olha, foram muitos pontos polêmicos, viu? Os parlamentares então derrubaram esse veto do presidente Lula e com isso decidiram acabar de vez com as saídas de presos que estão ali no regime semiaberto para visitar familiares em feriados e datas comemorativas. Então, com isso, fica valendo a decisão anterior que foi tomada pelo Congresso Nacional. Polícia em ação. E este foi o Polícia em Ação desta semana, que mais uma vez agradece o trabalho da nossa equipe e estará de volta na semana que vem. Até lá! Polícia em ação.